Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês o DoseMix, uma ferramenta de dosagem de concreto que vai auxiliar todos os profissionais da área da construção civil. O DoseMix é um software dedicado à dosagem de concreto, que oferece ao usuário a possibilidade de dosar seu concreto utilizando duas metodologias amplamente reconhecidas, a ABCP e o método do IPT. Ele também gera relatórios de cálculo, ábacos de dosagens no caso do método do IPT, e os traços podem ser salvos e editados. Vou mostrar o funcionamento dele para vocês. O DoseMix inicia no método ABCP, e através desse menu, é possível alterar para o segundo método, o do IPT. Para utilizar o método ABCP no software, é necessário preencher as características desejadas para o seu concreto, como resistência, classe de resistência do cimento, desvio padrão de acordo com o controle de produção do concreto, abatimento medido no ensaio de slump test, massa específica do cimento, e as propriedades do agregado graúdo e miúdo que serão utilizados para produzir esse concreto. Uma vez que tudo está preenchido, é possível clicar em calcular, e você terá o seu traço calculado, sendo um traço unitário calculado em massa, já considerando a umidade e inchamento da areia. Também é possível alterar como o DoseMix exibirá os resultados. Vou alterar para apresentar o consumo de materiais para 1 metro cúbico de concreto. Ao clicar em calcular novamente, você terá o consumo de materiais. Após a conclusão do cálculo do traço, você tem a opção de gerar um relatório de dosagem. Ao clicar no ícone com o símbolo de exportação, uma caixa de diálogo é aberta para salvar o relatório em formato de arquivo do Word. O relatório contém as propriedades gerais e características do agregado miúdo e graúdo, inseridas na interface do DoseMix. Além disso, apresenta os valores calculados para o consumo de materiais por metro cúbico de concreto, o traço final e o traço adequado à capacidade de mistura das betoneiras. O traço também pode ser salvo para edição posterior. Vou salvar esse traço e limpar o preenchimento da interface. Agora podemos carregar o traço salvo, e as informações serão preenchidas de forma automática. Outra característica interessante são as instruções espalhadas pela interface para orientar o usuário no processo de dosagem. Se você posicionar o cursor do mouse sobre esses botões de interrogação, aparecerá uma mensagem informativa. Em caso de erro, também serão exibidas mensagens no campo correspondente. O próximo método é o do IPT-EPUSP. Esse método pede que você realize no mínimo 3 traços com os materiais disponíveis, sendo um traço rico, outro médio e um pobre, todos com o mesmo abatimento. Após os corpos de provas serem rompidos, utilizando o método IPT implementado no DoseMix, podemos calcular as equações de Abrams, Lise e Molinari, e através dessas equações dosar novos traços para qualquer resistência. O DoseMix calcula para até 6 traços diferentes, sendo que quanto mais traços forem preenchidos no software, melhor será a simulação. Depois de alimentar o software com as informações dos corpos de prova ensaiados, é possível dosar novos traços, pelo software ou pelo ábaco de dosagem. Vou salvar esse ábaco para que vocês possam ver o funcionamento. Com o ábaco aberto, você precisa traçar retas verticais e horizontais até tocar nas curvas. Por exemplo, se você deseja dosar um traço de 20 MPa de resistência, trace uma reta até tocar a curva de Abrams. Em seguida, trace outra em direção ao eixo X, obtendo assim sua relação água-cimento de 0,7. Para o consumo de areia e brita, trace outra linha partindo da relação água-cimento. Quando tocar na curva, trace outra em relação ao eixo Y para obter o valor M do traço. No ábaco, o valor M ainda não está fracionado em brita e areia, e isso deve ser feito através da equação do teor de argamassa. Como no software, o teor de argamassa pode ser inserido na interface. O traço já sai fracionado. Os demais campos devem ser preenchidos com as propriedades dos materiais utilizados para produzir os traços rico, piloto e pobre, para que no relatório constem as informações dos materiais utilizados na produção dos traços para a simulação. Você pode alterar esses 4 primeiros campos de acordo com sua necessidade, referentes à resistência, teor de argamassa no concreto,
umidade e inchamento, obtendo assim novos traços. No método do IPT, ao gerar o relatório de dosagem, além das propriedades dos materiais e valores de cálculo, destaca-se o fato do dose mix apresentar as equações de Abrams, Lise e Molinari calculadas, as quais são utilizadas para gerar o ábaco. Espero que tenham gostado de conhecer o Dose Mix, uma ferramenta de dosagem de concreto voltada para profissionais da construção civil. Com o Dose Mix, a dosagem de concreto torna-se uma tarefa fácil e eficiente, proporcionando flexibilidade ao usuário com a escolha entre os métodos da ABCP e do IPT. Além disso, destacamos a importância das instruções intuitivas na interface, que tornam o processo de dosagem ainda mais acessível. A capacidade de salvar e editar traços, juntamente com a geração de ábacos e relatórios de dosagem, demonstra a praticidade e a versatilidade do Dose Mix. Esperamos que o Dose Mix se torne uma peça fundamental em seus projetos, facilitando e aprimorando a dosagem de concreto. Se surgirem dúvidas ou se precisarem de mais informações, estamos à disposição. Muito obrigado por nos acompanharem e até a próxima!